Ah, legal. Tá dando para ouvir legal aí? Então, eu só fico triste porque o dia tem 24 horas, né? Eu tivesse pelo menos umas 40 horas para a gente curtir junto, né, PL? Eu chamo ele de PL, você é pastor Leandro, mas é meu amigo PL, é o jeito que a gente se chama. É muito legal. Pessoal, eu quero agradecer a oportunidade de a gente estar juntos aqui. Isso é muito legal, a oportunidade de a gente compartilhar a palavra, a gente estudar um pouquinho juntos. Isso é um negócio muito legal, uma oportunidade boa da gente crescer, né, e evoluir no conhecimento da palavra. E agradeço o pastor Leandro, a Miriam, as crianças, né, por ter recebido a gente, a igreja por estar recebendo a gente, o Cristiano, a Andréia, a família, né, da gente poder estar juntos também esse final de semana, né? Muito legal essa oportunidade. Mas hoje a gente tem um desafio aqui. E o nosso desafio aqui, opa, acho que eu estou apanhando um pouquinho aqui. Nós temos um desafio, e o nosso desafio é usar a nossa capacidade de. Opa! Não, eu acho que. Deixa eu ver, é porque tá pesado aqui, né? Olha lá, vamos tentar encolher um pouquinho. Esticar um pouquinho aqui. Já foi, né? Aí, pelo menos ele parou um pouquinho agora. Aí, eu acho que deu agora. Aí. E a gente tem um desafio. O desafio que a gente tem nessa manhã é usar a nossa capacidade, o nosso conhecimento para pegar aquilo que está dentro da Bíblia, aquele conhecimento, e tentar entender de fato as coisas que a gente lê, de fato os ensinamentos que Deus tem na palavra dele para a gente. Às vezes, nós, naturalmente, como pessoa, nós somos muito superficiais, né? Porque a gente lê, às vezes, alguns textos e a gente não consegue extrair tanta informação, tanto conteúdo daquilo que Deus quer ensinar para a gente. Então, o nosso desafio hoje é a gente usar a nossa capacidade, a nossa inteligência para poder mergulhar mais profundamente na palavra de Deus. E é esse desafio que eu quero propor para vocês. Eu quero falar um pouco sobre soberania de Deus. E falar sobre soberania de Deus é algo difícil de entendimento, porque Deus é tão grande, é tão profundo, é muito mais do que a nossa mente finita é capaz de entender. Mas esse é o nosso desafio. Então vamos mergulhar um pouquinho na palavra. Inclusive, se você tiver, como é um assunto que requer muita fundamentação teológica, se você tiver aí, anota os textos, as referências, para depois você ler e refletir um pouco mais sobre isso que eu vou falar. Eu vou colocar aqui pelo menos umas 40 referências, porque quando o assunto é complexo, você tem que fundamentar. E para fundamentar, você tem que ter isso aí, né, pastor? Bem referenciado, né? E é exatamente esse desafio que a gente tem, né? Mas vamos lá, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías no capítulo 46. A primeira coisa que a gente vai fazer, abrir a Bíblia em Isaías 46, para a gente dar uma mergulhada um pouco mais sobre esse assunto. Eu vou falar algumas coisas aqui que talvez vai te chocar inicialmente, mas quando a gente fala, a gente entra numa enrascada, porque a gente tem que dar uma saída, né? Tem que dar uma saída para aquilo. Então, eu peço para que você acompanhe o desenvolvimento do raciocínio, que você vai perceber que as coisas começam a ficar um pouco mais claras. Né? Porque se eu falar uma heresia aqui, o pastor não me deixa mais falar, né, pastor? É. Então, verdade. Então, vamos evoluir um pouco nesse texto. Isaías, né, um primeiro grande profeta que escreveu isso aqui, né, aquele cara que viveu lá pelo menos 7 séculos antes de Jesus, né, e que trouxe uma revelação da palavra extremamente profunda, né, e complexa, até de difícil entendimento muitas vezes, né. E Paulo tinha essa característica. Paulo, quando levava uma palavra, até Pedro virava e falava: ó, Paulo está falando umas coisas muito complicadas, mas acredita nele, o que Paulo está falando tem fundamentação. Pedro não fala sobre isso, né, na segunda epístola dele lá. Mas vamos lá, vamos ler o que Isaías está trazendo para a gente. Ele diz o seguinte, Isaías capítulo 46, dos versículos 8 a 11. Diz o seguinte: lembrai-vos disto e tende ânimo. Tomai a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Eu estou lendo aqui da versão revista atualizada, tá? Que eu sou Deus, versículo 9, e não há outro Deus, e eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Versículo 10. Que desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer, lógico, no futuro, e desde a antiguidade, ou seja, desde o passado, as coisas que ainda não sucederam,
que digo, o meu conselho permanecerá de pé, e farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente, da sua terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei, tomei este propósito, também executarei. Eu vou ler na Nova Versão Internacional os versículos 10 e 11, que são os mais importantes do texto aqui. Diz o seguinte: desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá, o que vai acontecer. Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Do Oriente convoco uma ave de rapina, de uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. Só que o texto ele vai mais, ele fala assim, ó, o que eu disse, isto eu farei acontecer. O que eu planejei, eu farei. É isso que diz o texto. Vamos orar um pouquinho agora, para a gente pedir para Deus, para abrir nossa mente, para a gente conseguir entender e mergulhar um pouquinho na profundidade desse texto. Deus, eu quero colocar a nossa vida diante do Senhor. O Senhor venha ter misericórdia, Deus, e me ajudar, Deus, a trazer essa mensagem, Deus, que está preparada para hoje de manhã, Pai. Eu clamo, Deus, a misericórdia do Senhor sobre a minha vida e clamo também a misericórdia do Senhor sobre a vida de cada um que está aqui, Deus. Por quê, Deus? Porque são ensinamentos, Deus, profundos que precisam de ser entendidos, Deus, e ser absorvidos. Então, abra a nossa mente, a nossa capacidade de pensar e entender, Deus, aquilo que o Senhor tem preparado, Deus, para a gente. Em nome de Jesus, Deus, nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Olha só, eu tenho certeza que todo mundo aqui já fez alguma pergunta meio maluca, meio estranha para Deus, né? E a gente vê muita coisa acontecendo no mundo e a gente tem um monte de questionamento. E esses questionamentos que a gente tem, às vezes, bugam um pouco a nossa mente, né? De repente a gente começa a pensar, poxa, por que às vezes tantas coisas más vêm para pessoas boas? E vêm para pessoas más também. Por que tanta coisa boa às vezes acontece com gente que, aos nossos olhos, são pessoas más e praticam coisas que não são legais? Por que o mal? Por que o bem? Por que Deus permite isso acontecer? Por que essas coisas acontecem? Aí a gente vê uma pandemia, que nós estamos desde 2020 atravessando, né? E a gente olha e fala assim, afinal de contas, por que existe a pandemia? Por que ela veio? Por que Deus permitiu? Será que Deus permitiu de fato a pandemia? Ah, tá. Legal, legal. Obrigado, viu, cara? Quer colocar um pouquinho aqui? Já consegue? Ah, tá. Legal. Ah, melhorou? Então vamos lá, então. Aí vem uma pandemia, a gente olha essa pandemia e fala assim, mas por que Deus permitiu? Né? Talvez a gente não pensa e não entende que se Deus é alguém que governa todas as coisas, talvez Deus tenha feito mais do que permitir uma pandemia. Comece a prestar atenção nesses detalhes. E aí uns perguntam assim, não, mas se isso está acontecendo, então eu não acredito que Deus existe. É outra pergunta, né? Deus existe ou Deus não existe? Né? Eu posso perguntar para vocês, Deus existe ou Deus não existe? Existe, Deus existe. Será que de fato Deus existe? Pode colocar minhoca na cabeça de vocês? Eu estou entrando numa enrascada, eu vou ter que sair desse negócio. Pode, pastor? Vamos lá. É isso, voltou. Talvez essa palavra ela é muito inadequada para poder falar de Deus, essa questão de existir. A gente pensa com as nossas mentes que são finitas e talvez é uma palavra extremamente inadequada. Mas vamos parar para pensar? Olha aqui, eu tenho aqui um óculos. Esse óculos, ele existe, sim ou não? Tá, ele existe por quê? Porque ele não existiu no passado, existiu? Alguém pegou um monte de material, minérios ali, o ferro, a areia, e produziu esse óculos. Então ele teve um começo. Mas ele está tendo um meio agora porque eu estou usando. Eu estou usando esse óculos. Então ele tem um meio. Daqui a algum tempo, esse óculos vai existir? Não, porque esse óculos vai se transformar, ele vai acabar, ele vai para a natureza, vai se tornar um material ali, vai se decompor e não existirá mais. E a gente parte de um princípio, para algo existir, ela tem que ter começo, meio e fim.
E olha só o que está escrito na Bíblia com relação a todas as coisas que existem. Vamos lá para Colossenses, para a gente evoluir um pouquinho mais aqui. Colossenses diz o seguinte, no capítulo 1, versículo 16. Pois nele, em Cristo Jesus, em Deus, foram criadas todas as coisas. O céu, então o céu existe, porque o céu teve começo, meio e fim. A terra também existe, porque a terra teve começo, meio e fim. As coisas que são visíveis, as coisas que são invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, mas as coisas foram criadas. Depois a gente vai para João. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Está em João, capítulo 1, versículo 3. A pergunta é, Deus veio à existência? Sim ou não? Se Deus não veio à existência, Deus existe? Sim ou não? O conceito principal da gente entender é a palavra existir. O que é o existir? Precisa ter um princípio, um começo, um meio e o fim. Vocês lembram daquela conversa de Moisés, quando Moisés, naquele relacionamento íntimo com Deus, Moisés foi um cara totalmente diferenciado, né? Porque ele falou diretamente com Deus. E aí Moisés vira e fala assim, poxa Deus, eu vou lá libertar esse povo, vou falar com o faraó, que é o cara poderoso, ele vai me perguntar assim, ok, mas o que você está fazendo? Quem que é você? Não, é porque o Deus dos meus antepassados me pediram para vir aqui. Né, para poder libertar o povo. Aí ele falou assim, mas quem que é o Deus dos seus? Qual o nome dele? E aí, Deus, o que eu vou responder para o faraó? O que Deus falou para ele? Diga para o povo, para o faraó, que eu sou te enviou, eu sou. O que eu quero dizer para vocês é que Deus não existe, Deus é. É um conceito completamente diferente. Deus foi criado? Não, Deus sempre existiu. Deus teve um começo? Não tem. A Bíblia fala que Deus é. Deus nunca falou que ele foi criado e que ele passou a existir. E meu óculos passou a existir. Eu fui criado. A natureza, o universo, o céu, tudo isso foi criado. E tudo isso existe para a glória de Deus. Mas Deus é muito mais do que existir. Deus é. O que significa Deus ser? Significa que ele tem começo? Não. Ele tem meio? Não. Ele tem fim? Ele tem passado, presente, futuro? Deus é simplesmente isso. Essa palavra existir, ela é extremamente fraca para descrever Deus. Ela é uma palavra que não faz nenhum sentido para descrever Deus. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer aqui? Então nós estamos falando de algo que é completamente singular. Não estou falando aqui de nada que seja pluralizado. Algo que tenha mais do que um. Eu estou falando de algo que seja singular. Estou falando de alguém, de um ser que não tem começo, meio e fim, e simplesmente é. Não, acabou, não dá para definir nada diferente do que isso. Existe duas possibilidades, dois deuses? Não, é Deus. E Deus fala que ele é. Esse é o primeiro ponto. Vocês conseguiram entender a profundidade do que significa ser Deus? A nossa mente não entende muito, buga nessa hora, né? Mas, de fato, Deus existe. Essa palavra é fraca. Deus é, simplesmente Deus é. E você vai perceber que sempre Deus usa essa expressão, eu sou. Diga que eu sou me enviou. Por que está isso na Bíblia? Por quê, pastor? Porque não dá para descrever Deus como algo que tem começo, meio e fim. Simplesmente por isso. Esse é um primeiro conceito importante para a gente entender, para falar sobre soberania de Deus. Então, memorize isso aí. Outra coisa importante para a gente entender também é o seguinte. Tudo isso que acontece no mundo, uma pandemia, Deus permite que isso aconteça, sim ou não? É a minha pergunta. O que vocês acham? Deus permite? Será que Deus só simplesmente permite? Ou será que Deus é preste atenção nisso que eu vou falar, não choque. Ou será que Deus é o responsável por isso existir? O que vocês acham? Todas as coisas que existem na natureza são criadas por Deus. Existem planetas que você nunca vai saber que ele existe no universo. Ele foi criado e ele vai ser destruído um dia.
No entanto, Deus o criou e Deus o destruiu. Tem pássaro no meio de uma floresta, de milhões de florestas, que vai morrer hoje. Deus criou ele, ele vai morrer e vai desaparecer. Você nunca vai ver, nunca vai saber que ele existe. Mas Deus o criou porque Deus quis que assim acontecesse. Para entender isso, é tão complexo que a gente precisa de entrar na palavra de Deus e mergulhar um pouco mais a fundo. É o desafio que eu quero te propor hoje, para a gente entrar um pouquinho mais a fundo. Primeiro, Deus não simplesmente existe, Deus é muito mais do que existir. Segundo conceito, todas as coisas que acontecem está sobre o governo de Deus. É o primeiro princípio. Mas vamos evoluir um pouco mais, porque senão isso vai complicar um pouco a nossa mente, né, pastor? Vamos evoluir um pouco mais nesse assunto. Então, vamos lá. O Evangelho de João, quando a gente fala que Deus o próprio Jesus, João, descreve no Evangelho, Jesus dizendo, eu sou o pão da vida. Está lá em João 6,35. João descreve Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Então, Deus é. Eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Eu sou, Deus falando que Ele é. Esse é um princípio extremamente importante. Mas eu quero evoluir um pouco mais. Nós que somos cristãos e crentes, a gente precisa entender e mergulhar profundamente nessas questões. Qual que é a marca mais profunda que nós temos dentro da nossa doutrina, principalmente como presbiterianos e calvinistas? Qual é a doutrina mais fundamental e mais importante que nós temos hoje? É a verdade, assim, completamente impossível de ser discutida e questionada, chamado soberania de Deus. Esse não é o princípio do calvinismo? Não é o princípio de fundação da igreja presbiteriana? A nossa igreja? A nossa confissão de fé de Westminster, o que ela fala, pastor? Fala sobre a soberania de Deus. Agora, o que é soberania de Deus? É isso que a gente precisa de evoluir e entrar mais a fundo para entender. Se a fundamentação da nossa fé, como crentes, ela está fundamentada nesses conceitos de João Calvino, que é o calvinismo, que é a soberania de Deus, a gente entende muito pouco disso. E eu quero evoluir e colocar mais algumas coisas para você começar a repensar a nossa doutrina como cristãos e a nossa doutrina como, principalmente agora, dentro desse conceito, como calvinistas e como presbiterianos. Nós somos presbiterianos, né? Então, esse é o fundamento da confissão de Westminster da nossa igreja. Se a gente entrar lá na página da Igreja Presbiteriana do Brasil, o que tem lá, pastor? A confissão de Westminster, não é? Nós fazemos parte dessa confissão. Ok, então vamos evoluir um pouquinho mais. Se essa é uma das marcas principais, talvez esse assunto que a gente fala das coisas que acontecem no mundo, são as coisas, na verdade, que mais nos choca, porque elas são dolorosas. Tratar de coisa que acontece, de familiar que morre, de catástrofe no mundo, é algo que nos choca. Mas isso está conectado diretamente com a soberania de Deus. E é isso que eu quero evoluir. E aí eu coloquei várias referências que eu quero que você vá anotando, porque eu quero que você confira depois na sua casa, né? Não tem como a gente falar sobre um assunto desse se a gente não tiver muita referência bíblica, não é verdade? Né? E é isso que nós vamos fazer agora. Isaías 46:9, que a gente lê, o primeiro versículo diz o seguinte: eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há ninguém como eu. Então Isaías está descrevendo quem? Deus, como único e que não há outro exatamente igual, nem próximo, que nem se aproxima. Então a questão aqui é a singularidade de Deus, como único, ok? A singularidade. Deus como único em tudo o que existe e já foi criado. Com um detalhe, ele não foi criado, ele simplesmente é. Esse é o primeiro conceito que a gente tem que entender. Aí eu paro para pensar que, na verdade, Deus está numa classe completamente separada de qualquer outra coisa, do universo, numa classe separada dos seres humanos, de todos os eventos naturais, tudo que existe. Deus está numa classe e todas as outras coisas que foram criadas por ele estão em outra classe, completamente separado, certo? Né? Então, a gente entende isso. Aí vem a pergunta: o que significa ser Deus? Você já parou para pensar sobre isso? Essa cabecinha tão pequenininha que a gente tem, o que significa ser Deus? Você já pensou sobre isso? Já parou para pensar nessa questão? Uma coisa eu sei,
quando alguma coisa está acontecendo, ou alguém está pensando alguma coisa, e você questiona para Deus, Deus não te dá muitas respostas. Deus sempre fala, eu sou Deus. E ponto final. Ontem, eu vou chamar de PL, viu, gente, que é o jeito que a gente fala. Estava com o PL lá, a gente discutindo à noite, né? E ele preparando ali uma comida fantástica, uma moqueca. E ele sabe que eu gosto, é por isso que ele fez. Isso chama-se amor, viu, gente? Ele sabe que eu gosto, ele fez. E estava maravilhosa, né? Aquela moqueca. E a gente conversando ali, a Miriam sentada, a Karina e as crianças estavam fora numa festa. Então a gente fez ali um evento ali né, só dos adultos ali, para a gente curtir mesmo. E aí a gente começou a conversar e a gente relembrou o seguinte, que quando Jó passou por todas as coisas que ele passou, Deus fez um discurso fantástico. Talvez Moisés e Jó sejam duas pessoas, né, que tiveram uma oportunidade incrível de dialogar face a face com Deus. Mas Jó passou pelo que ele passou, e quando ele pediu a resposta para o que estava acontecendo, o que Deus falou para ele? Nada. Deu resposta nenhuma para ele. Só virou para ele e falou assim, Jó, tudo que existe eu criei. Os pássaros, o universo, papai, fez aquele discurso de 3 capítulos no livro de Jó. Mas ele respondeu o que Jó queria saber? Porque ele disse assim, eu sou. E acabou. Não teve meia conversa. Quando Moisés perguntou quem era Deus, o que Deus respondeu para ele? Diga para o povo que eu sou. Simplesmente isso. Eu sou Deus, numa classe completamente separada. Aí quando a gente pensa nesse negócio, o que significa ser Deus, a gente vai para o versículo 10 e encontra o seguinte, que Deus diz, ele falando sobre ele, agora veja bem, Deus revelou para Isaías, falou, Isaías, escreve aí quem que eu sou. Isaías começou a escrever, e aí Deus diz o seguinte, eu sou, e esse eu sou, eu declaro o fim desde o princípio e desde os tempos antigos, as coisas que ainda não foram feitas. Então eu sou, declaro as coisas do futuro antes delas acontecerem, né? Antes dessas coisas de fato acontecer. Aí eu tenho aqui 2 coisas interessantes, né? Deus declarando que as coisas que acontecem, Deus declara antes delas acontecerem. Então é um Deus que parece que sabe todas as coisas. A primeira coisa que vem na nossa cabeça, Deus é presciente, Ele sabe de todas as coisas. Aí, em segundo lugar, ele fala o seguinte, eu declaro os eventos de origem natural e os eventos de origem humana, coisas que ainda não foram feitas. Opa, então é Deus, além de declarar e saber, é Deus movimentando e mexendo com as coisas que estão acontecendo. Deus declara, tem a presciência, mas ao mesmo tempo, Deus faz as coisas acontecendo. E Ele está falando aqui para a gente. Aí entra o versículo 10. Vocês estão conseguindo me acompanhar, gente? Sim? Então vamos lá, versículo 10. E ele continua dizendo o seguinte, Deus falando sobre ele, para Isaías ali. Ele fala assim, ó, eu sou um Deus que desde o princípio anuncia as coisas que há de acontecer, coisas que ainda não sucederam. Né? Então a gente pode dizer que Deus está dizendo que essas ações, na verdade, Deus tem presciência e sabe daquilo que vai acontecer. Mas será que é simplesmente saber? A gente tem que evoluir um pouco mais no texto. Nesse ponto, aqui, a gente começa a bater na possibilidade de Deus, então, ser um Deus presciente. O que é um Deus presciente? Que sabe todas as coisas. Mas será que Deus é simplesmente um conhecedor de todas as coisas? Começa a entender a profundidade do que significa ser Deus. Começa a assimilar isso aí. Aí, na segunda metade do texto, já para a parte B aí do versículo 10, ele diz o seguinte, que desde o princípio anuncia o que há de acontecer desde a antiguidade, as coisas que não aconteceram, ok. E eu digo, o meu propósito ficará de pé, e eu farei o que me agrada. Tudo o que me agrada. Resumindo, o que eu quero fazer, eu vou fazer e está estabelecido. Eu tenho um propósito para isso, você não sabe, mas eu fiz as coisas acontecerem, e essas coisas que estão acontecendo, elas têm um propósito, que você também não conhece. Ok? Vamos evoluir um pouquinho mais no texto? Então, Deus está dizendo que o propósito dele vai, versículo 10, prevalecer. E ele vai cumprir tudo e todo o propósito dele. E ele vai fazer tudo o que agrada a mim, que agrada a ele. Ele. Olha o que o texto está dizendo. Em outras palavras, quando Deus declara isso, esse conhecimento, esse entendimento,
esse conhecimento das coisas que vão acontecer no futuro e que já aconteceram no passado, quando Deus declara isso, Ele está dizendo o seguinte: eu conheço as coisas que começaram, têm um meio, e as coisas que vão ter um fim também. É isso que Deus está dizendo. O meu propósito prevalecerá, Deus disse. Quando Deus declara coisas que ainda não foram feitas, Ele diz que Ele vai cumprir o propósito dEle. Agora presta atenção nessa verdade teológica que a gente vai afirmar agora. Uma afirmação isso aqui, tá? Talvez seja a grande bomba atômica do calvinismo. É algo que difícil de entendimento para a nossa cabecinha finita, mas é a grande verdade sobre a soberania de Deus. Entenda que a razão pela qual Deus conhece o futuro não é simplesmente pelo fato de que Deus sabe e tem conhecimento. O fato é que Deus sabe o futuro porque Ele planeja, Ele cria o futuro e o futuro é estabelecido por Ele. Está entendendo o que eu estou dizendo? É muito mais do que simplesmente saber de algo que vai acontecer. Mas é Deus estabelecer que aquilo vai acontecer. Deus não simplesmente conhece, sabe, mas Ele sabe simplesmente pelo fato de que Ele fez aquilo e Ele vai fazer aquilo acontecer. Vocês estão entendendo a profundidade desse entendimento da soberania de Deus? Que é o que o texto está trazendo para a gente aí. Aí vem a pergunta: o que é o futuro, então? Né? O futuro é a vontade de Deus sendo estabelecida com um propósito que Ele definiu. E eu sei qual é esse propósito? Não. Mas Deus definiu alguma coisa com um propósito específico para Ele, que só Ele sabe, que eu jamais vou conhecer, mas Deus determinou isso. Nós estamos começando a dar os primeiros passinhos, né, de bebê rumo ao entendimento da soberania de Deus. Se eu não der esse primeiro passo, eu não vou conseguir evoluir. Então, esse é o primeiro passo que a gente tem que dar. E aí, se você entendesse profundamente isso, a gente podia parar aqui e ir embora para casa, né, pastor? Porque já estava entendido. Mas esse assunto é tão mais profundo, que a gente precisa de evoluir, a gente precisa ter embasamento bíblico para entender isso, né? E aí, se você entendeu esse princípio, muitas das respostas anteriores que a gente falou, por que existiu o convite, começa a fazer sentido na nossa mente. Porque Deus não só sabia que ia acontecer, mas porque Deus estabeleceu e determinou que isso acontecesse por um propósito que eu nunca vou saber. E por mais que eu queira descobrir, nunca vai me ser revelado. Nem para mim, nem para o pastor, nem para vocês, para ninguém. Nós nunca vamos saber o propósito. Por que isso aconteceu? Nós nunca vamos saber essas coisas que Deus faz e Deus cria. E qual o objetivo disso, o propósito disso. Né? Isso aconteceu com Jó. Ele não ficou sabendo, apesar de todo aquele diálogo. Mas no final ele falou assim: eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. E ele nem teve a resposta, porque Deus não respondeu para ele. Mas ele entendeu que Deus é algo tão mais profundo, tão maior, tão impossível de conseguir sondar, que ele simplesmente aceitou a resposta de Deus. E ele entendeu, e por isso que ele falou isso: os meus olhos agora te veem de fato. Né? E aí eu lembro daquele episódio em Lucas 3, Lucas capítulo 3, versículo de 1 a 5, anota aí para você ler depois. Alguns galileus tinham morrido. E aí eles começaram a questionar sobre aquela questão. Porque eles eram homens, estava lá em cima da torre, morreu, estava orando. Né? E Jesus falou assim: olha, vocês lembram do episódio da torre de Siloé? Jesus contando a história. E ele conta que, na verdade, em cima daquela torre, é um episódio que aconteceu, talvez, sei lá, uns 2 ou 3 anos antes, mas que todo mundo ali tinha entendimento do que era esse episódio da torre de Siloé. E Jesus resumiu da seguinte forma: ali tinha bons e maus. No entanto, a torre caiu. Morreu quem? Os bons e morreram os maus. Né? Mas Deus derrubou aquela torre. Por que ele fez aquilo? Porque Ele quis. Qual o propósito daquilo acontecer? Porque Deus tinha um propósito e algo estabelecido com aquilo, que eu não sei, ninguém sabia. E Jesus simplesmente disse isso para eles. Falou assim: os bons e os maus estão sujeitos ao propósito de Deus. Seja bom ou seja mal, todos nós estamos debaixo e sujeitos de um propósito que Deus tem, que nós não sabemos, mas Deus tem. Começa a entender e começar a ligar esses pontos aí para a gente chegar numa conclusão aqui.
Aí, se a gente entende que o futuro é o propósito que Deus tem, sendo cumprido pelo próprio Deus, isso nos choca. Porque todas as coisas que acontecem e tudo, inclusive o futuro, é Deus cumprindo o seu propósito que Ele determinou. Isso é algo, talvez, novo para a nossa mente, e isso buga um pouco a nossa capacidade de entendimento. Não é isso, pastor? Mas Deus está dizendo que Ele tem um propósito, Ele determinou, e esse propósito tem um objetivo. E esse objetivo é um objetivo que Deus tem. Ok, aí o versículo 11b dá uma confirmação disso muito clara, quando ele diz o seguinte: eu disse e também cumprirei, tomei este propósito e eu vou executar esse propósito. Em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte: razão pela qual as minhas previsões se cumprem, é simplesmente pelo fato de que esses são os meus propósitos e porque eu faço isso acontecer. É muito diferente de saber. Uma coisa é saber, outra coisa é, eu faço acontecer por isso que eu sei que vai acontecer. Né? Se eu vou fazer um almoço hoje, esse almoço é um almoço especial, então eu vou realizar o almoço. Então eu sei que o almoço vai acontecer, por quê? Porque eu vou realizar. É isso que Deus está entendendo. Estão conseguindo perceber? Que é mais do que conhecimento e presciência, saber as coisas que vão acontecer, né? O ensinamento importante, que eu quero que você leve para casa e guarda na sua mente. Deus planeja todas as coisas, mas todas as coisas têm um propósito. Todas as coisas têm um propósito. Deus planeja com um propósito específico. Deus não é adivinho, Deus não tem bola de cristal, não. Deus simplesmente planeja e faz as coisas acontecer sempre com um propósito muito bem estabelecido. Versículo 10, ele diz: o meu propósito ficará de pé, e eu farei tudo o que me agrada. Ele sabe tudo que vem, e ele executa, porque ele definiu que aquilo vai acontecer. Ok? Deus tem autoridade legítima, legal, porque ele vive numa classe isolada, nessa singularidade, diferente de todas as outras coisas que foi criada, porque ele é. Isso dá para Deus a autoridade legítima e a liberdade, e o conhecimento e a sabedoria de poder realizar tudo o que ele pretende realizar. Quem que somos nós para dizer o que Deus vai fazer? E por que ele deve fazer? Ele tem a liberdade e a autoridade para definir essas coisas. Esse é um ensinamento interessante sobre a soberania de Deus, que eu estou começando a dar agora os segundos passinhos, né, em direção ao entendimento da soberania. Mas a gente tem que evoluir mais. Por quê? Porque esse assunto merece que a gente evolua à luz do conhecimento da Bíblia. Nós estamos tratando de um texto aqui de Isaías, mas a gente precisa evoluir um pouquinho mais sobre isso. Ok? Então, significa que Deus planeja e Deus governa todas as coisas. Eu estou falando de fazer acontecer e estou falando de ter um propósito estabelecido. Eu estou falando de planejar e fazer, governar, fazer as coisas acontecerem. Esse é o ponto. Aí, o engraçadinho pode virar e falar assim: ó, mas e se Deus, por acaso, virar e falar assim, ó, mas eu planejei, imagina Deus falando, eu planejei fazer isso e não foi feito de acordo com o que eu planejei. Aí você pergunta para Deus e fala assim, mas por que não foi feito? Deus fala assim, porque eu planejei que aquilo não fosse feito da forma que eu planejei. Entenderam o que eu quis dizer? Entendeu? Ainda que você olhe algo e fala assim, mas isso não saiu de acordo com o planejado de Deus, é porque Deus planejou que aquilo não saísse da forma que deveria acontecer. É complexo, buga a mente esses entendimentos aí. Tá? Mas Deus planeja o que aconteça, e se alguém questionar a Deus que aquilo não saiu de acordo com a vontade de Deus, é porque ele planejou que aquilo não acontecesse daquela forma. É louco isso, você parar para pensar. Não é meio maluco esses raciocínios de tentar entender essas coisas? Né? Agora, tudo o que aconteceu ou acontecerá, com certeza foi planejado por Deus. O que é, pastor, a confissão de Westminster? Fala para a gente aqui, em um minuto, o que é a confissão de Westminster. Por que a igreja adota essa confissão? Quer falar aqui? Botei o pastor na fria agora. Fala aí, pastor. A confissão de Westminster, ela é todo um sistema, né, de crença baseado na Bíblia para nós. Então, a confissão sistematizou para facilitar para nós, né, a questão da nossa crença, a questão do credo, né, do nosso credo. Então, ele sistematizou, é basicamente isso. Sistematizou a Bíblia e trouxe para nós.
E aí, esse conhecimento sistematizado, isso aconteceu há 500 anos atrás, quando os caras, enfim, fizeram todo esse processo aí, a igreja, 500 ou 400 aí o que acontece? A igreja falou assim, esses são princípios de fé, não é isso? Eu quero ler um pedacinho da confissão de Westminster aqui, três pequenas partinhas que tem lá bem no início da confissão, que é uma declaração da soberania de Deus. Diz o seguinte, Deus, presta atenção, está lá no site da Igreja Presbiteriana do Brasil, você acessa lá e lê. Deus, desde toda a eternidade, a fim de exibir toda a extensão da sua glória, para o gozo eterno e sempre crescente de todos que o amam, pelo mais sábio e santo conselho de sua vontade, livremente e imutavelmente ordenou a saber de antemão tudo o que irá acontecer. Está lá na confissão. Segundo, Deus sustenta o governo, todas as coisas, das galáxias, as partículas subatômicas, das forças da natureza, o movimento das nações, dos planos públicos dos políticos e dos atos secretos das pessoas solitárias. Tudo de acordo com o seu eterno, tudo. Propósitos sábios para glorificar a si mesmo, mas de tal forma que ele nunca peca, nem condena uma pessoa injustamente, mas que ordenar e governar todas as coisas é totalmente compatível com a responsabilidade moral de todas as pessoas criadas à sua imagem. Terceiro ponto da confissão do Westminster, a eleição de Deus, a escolha de Deus das pessoas que vão ser salvas, é um ato incondicional da graça gratuita, que foi dada por intermédio de Jesus Cristo. Antes do início do mundo, Deus já escolheu tais pessoas. Por este ato, Deus escolheu, antes mesmo da criação do mundo, aqueles que seriam libertos da escravidão do pecado e levados ao arrependimento e à fé salvadora em seu Filho, Cristo Jesus. É assim que a soberania é expressa na confissão de Westminster. Eu podia ler um monte de coisa aqui, mas só isso já é suficiente, né? Para a gente entender essa questão da soberania. E aí ele diz o seguinte, agora, considera a seguinte questão, dessa extensão e de todo o apoio bíblico que a gente tem para entender a soberania de Deus. Calvino fez isso. Ele pegou a Bíblia e começou a trazer esse conhecimento e sistematizou nas institutas, né? Isso que ele fez, esse entendimento. Nós passamos talvez uns 8 meses, né, Karina, com um casal de amigos nossos lá, toda semana estudando, nós levamos 8 meses estudando o livro de João. E é impressionante como não dá para estudar o livro de João e não ver a soberania de Deus de uma forma muito clara e explícita. Porque Jesus sempre falando, eu sou, eu fiz, eu escolhi, ninguém vem a mim, sem que Deus antes tenha estabelecido isso acontecer. Não dá para ler o livro de João sem entender isso. É impossível, né? E aí nós temos uma pergunta crucial, que é o que eu quero que você comece a pensar agora. Você tem 2 opções, tá? 2 opções. A primeira, você vai agradecer a Deus, louvar Ele pela salvação e falar assim, Deus, obrigado porque eu não sou nada, não entendo de nada e o Senhor toma as decisões para a minha vida e as melhores escolhas o Senhor fez para mim. A salvação é um fruto disso, porque eu não sei o que é bom e você louva a Deus pela soberania dEle. Ou você tem outra opção. Qual seria a opção? Falar assim, não. Eu não aceito isso, Deus não é soberano, Ele não governa todas as coisas, e esse negócio me irrita falar sobre isso. Mas qualquer que seja a sua decisão, só fique sabendo uma coisa, Deus determinou que você ia tomar essa decisão. Está entendendo o que eu estou falando? Qualquer que seja, Deus determinou que você ia tomar essa decisão. Esse é o ponto crucial que você tem que responder, e que, na verdade, nem adianta, porque Deus já determinou o que você responderia, né? Então, eu começo a pensar na palavra esperança, e entendo que a soberania de Deus é a única esperança que eu tenho entre a vida e a morte, porque eu só vou ser salvo se assim Deus quiser. Então, a esperança de vida e a esperança de morte, ela está na mão de Deus. A esperança que eu tenho de saber que quando eu orar, Deus vai responder as minhas orações de forma positiva ou negativa, é porque assim Deus o determinou. Aí eu falo, já vi gente falar, mas não adianta orar se Deus estabeleceu todas as coisas. Entenda uma coisa, Jesus falou assim, ora, porque até os maus sabem dar coisas boas aos filhos. Imagine Deus que é bom. Augusto Nicodemos diz algo que choca a nossa mente e buga ela completamente, quando ele fala o seguinte, não sei
Qual é a forma que Deus conecta essas coisas? Porque se Ele estabeleceu tudo, e eu oro, e as coisas já estão estabelecidas, como que Deus conecta isso? Vocês conhecem Augusto Nicodemos, né? E ele fala isso, ele fala assim, agora, como Deus conecta, é outra coisa que eu não vou ter resposta, mas que Deus conecta, Ele conecta, porque o fato é que Jesus falou, orem. É ou não é verdade? Então, Deus falou isso. E outra coisa é a esperança também de que todo o sofrimento passa a fazer sentido. Porque a partir do momento que existe algo estabelecido para acontecer, e com um propósito que eu não conheço, até o sofrimento passa a ter uma forma diferente da gente enxergar. É ou não é verdade? O sofrimento passa a não ser aquilo que a gente imagina, mas algo muito bem definido e pré-estabelecido por Deus. Deus nos deu uma vontade. E essa vontade é aquilo que faz com que a gente ore, que a gente busque, que a gente sofra, que a gente participe e que a gente ache que nós estamos decidindo alguma coisa. Mas Deus conecta isso aí de uma forma que a gente não sabe explicar. Seria uma burrice minha chegar aqui e falar assim, eu vou explicar para vocês aqui como é que Deus conecta. Tem como explicar isso? Não tem como. Seria de uma estupidez tremenda imaginar que é possível ser feito isso. Mas não é. Anota as referências que eu vou passar. Oi. É, exatamente. Isso buga a nossa cabeça, não buga? Completamente. Na verdade, Jesus tinha um ensinamento para dar. Então, ele determinou que Maria tomaria uma atitude e Marta tomaria outra. Para dar um ensinamento. Olha que loucura. Aham. Aham. Uhum. Aham. 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 É, entendi. É porque choca essa palavra, né? Mas o que a gente pode dizer é que quando a gente pensa em presciência, é o entendimento. Quando a gente pensa em soberania, é determinação. Eu vou evoluir os versículos aqui para a gente determinar. Mas entenda uma coisa, isso choca a gente. Isso é tão profundo que a nossa mente não entende isso. Nós estamos falando de um assunto que a nossa mente é muito limitada para entender. Uhum. O versículo 11, o pastor está falando, é o seguinte, ó. O que eu disse, isso eu farei acontecer, o que eu planejei, isso eu vou fazer. E o versículo 10 ainda fala mais. Desde o fim, eu já sei o que vai acontecer, porque esse é meu propósito que vai ficar de pé. E eu vou fazer o que me agrada. Deus já determinou, Ele falou. Então é muito mais, mas assim, é difícil entender isso choca a gente. Tem coisas no ensinamento da palavra que a gente aceita aquilo porque nós somos incapazes de entender a profundidade do que isso significa. E às vezes a palavra determinar, ela é muito pequenininha, é igual existir, né? Para explicar o que isso significa. Talvez a palavra seja outra, seja realmente inadequada, concordo com você, mas é mais do que determinar. Esse que é a profundidade, é muito mais do que isso. Mas vamos evoluir, vamos evoluir um pouquinho mais. Anota esses textos que eu vou falar aqui para vocês aqui agora, que são importantes. A soberania de Deus é manifestada na natureza. O que significa isso? Que todos os atos aleatórios do mundo são determinados por Deus. Provérbios 16, 33. Anota aí. Provérbios 16, 33. Diz o seguinte: a sorte é lançada no colo, mas cada decisão é do Senhor. Sabe o que significa isso? Presta atenção para bugar a sua cabeça. Significa o seguinte, que tem um cara agora, lá em Las Vegas, jogando, e esse cara pega um dado e faz assim, ó, e joga em cima da mesa. Quem que determina que vai cair no número 2? É Deus. Presta atenção na profundidade de que nós estamos falando. Deus vai determinar que aquele dado, nesse momento, vai cair com a face 2 virada para cima. Olha só, sorte é lançada, mas a decisão é do Senhor. Depois vem Mateus 10, de 29 a 30. Anota aí, eu vou passar um monte de referência para vocês olharem em casa. Mateus 10, de 29 a 30. Jesus disse, não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles
cai no chão sem o consentimento do pai. Até os cabelos da sua cabeça, eles estão contados um a um. E Deus vai determinar se eles vão ficar ou vão cair. O meu tem contagem regressiva. Está caindo. Por quê? Porque Deus determinou que eles vão cair. Está caindo, né, PL? Está caindo, não tem jeito. Deus determinou até um pardal que está numa floresta, que você nunca vai saber, ninguém inacessível, ele está lá. Mas ele vai cair e vai morrer, porque Deus assim determinou. É isso que o texto está dizendo. Quer evoluir um pouquinho mais? Dos vermes que estão no solo, das bactérias, de tudo que existe, das galáxias, do governo, do mundo natural, tudo é governado por Deus. Tudo. Jonas 1, versículo 17, fala que Deus, a baleia engoliu o peixe porque ela quis? Não. Deus ordenou a baleia para engolir o peixe. Não está lá no livro de Jonas? Oi? Engoliu Jonas. Essa foi demais. É o grande peixe, né? Dizem os teólogos até que seja um cachalote, né? Um tipo especial lá de animal marinho, né? Mas é realmente assim um peixe muito grande ali que realmente engoliu Jonas. Mas Deus determinou que ele engolisse, né? Então há uma determinação aí. Depois, Jonas 4, 6 e 7, Deus ordenou que a planta crescesse e que um verme matasse aquela planta. Está escrito ali, né? E acima de tudo isso, tudo que existe no universo, das estrelas, das galáxias, é impressionante, mas se você tentar aproximar um pouco a Lua da Terra, acaba a vida na Terra. Qualquer movimentação que alguém tentar fazer no universo vai criar um movimento dentro do universo que o mundo vai desaparecer, as coisas vão acabar, porque tudo é milimetricamente coordenado para que fosse dessa forma. Assim é o genoma da gente, né, nossos genes e tudo mais. Isaías 40, 26, diz o seguinte: levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou essas coisas. Foi aquele que faz sair do exército delas segundo o seu número. Ele os chama a todas pelo seu nome, por causa da sua grandeza, da sua força, e portanto é forte em poder. Nenhuma delas faltará. Quanto mais, então, os eventos naturais desse mundo, já que a gente está falando sobre isso, se a gente fosse falar do desastre, do clima, de doença, de deficiência, de morte. Salmo 147, versículos 15 a 18. Anota aí. Salmo 147, 15 a 18. Diz: ele envia sua ordem à terra. Sua palavra corre rapidamente. Ele dá neve como lã. Ele espalha geada como cinza. Ele faz cair o gelo como se fosse pedra. Quem pode suportar o seu frio? Ele envia a palavra e o gelo derrete. Ele envia o seu sopro e as águas se tornam a correr. Jó, capítulo 37, versículos 11 e 13. Jó 37, 11 a 13. Diz lá: também carrega a umidade das nuvens e espalha entre elas os seus relâmpagos. Ele as faz girar, circulando sobre a superfície da terra, para fazerem tudo o que ele ordenar. Não é o que ele acha, não, o que ele ordenar. Ele traz as nuvens, ora para castigar o homem, e ora para quê? Para regar a terra e mostrar o seu amor. Mas é ele que ordena que isso aconteça. Não há nenhum evento climático que Deus não governe. Nada. E não há nada que Deus não governe. Marcos capítulo 4, versículo 39. Vamos ler aqui. Marcos 4, 39. Então, quando Jesus se encontra no meio de uma tempestade furiosa, ele simplesmente fala: paz, fique quieto. E como diz o texto, o vento aí cessou e fez bonança, porque Jesus determinou que a tempestade acabasse. Não há vento, não há furacão, ciclone, tornado, nenhum evento que Deus não coordene no universo. O que significa o seguinte, que se Deus falar assim, exploda uma bomba, a bomba vai explodir, o homem querendo ou não, porque assim Deus determinou que aquilo fosse acontecer. Isso é entendimento da soberania de Deus. Amós, capítulo 3, versículo 6, anota aí. Amós 3, 6, diz o seguinte, presta atenção nesse texto. Ocorre alguma desgraça na cidade, sem que o Senhor a tenha mandado? Sou eu que estou falando aqui, não. Está escrito na Bíblia. Agora eu tenho duas opções. Ou eu creio no que está escrito na Bíblia,
Ou eu discordo, né? Oi. Uhum. Aham. Sim. Aham. 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 Tá, vamos lá. Vamos evoluir um pouquinho mais. Nós estamos ainda subindo, estamos nos primeiros degraus da escada. Ele ainda tem um final lá na frente, vamos evoluir. Porque tudo que eu estou falando aqui, eu estou falando sobre eventos naturais. Eu quero, assim, daqui a pouco eu quero falar sobre o evento no homem. Tá? A gente vai entrar um pouquinho mais sobre isso. Mas vamos lá. Êxodo 4:11. Vamos ler? Para continuar os eventos naturais aqui. Êxodo 4:11. O Senhor disse a Moisés: quem fez a boca do homem? Quem o torna mudo, ou surdo, ou vendo, ou cego? Sou eu, Senhor. O próprio Pedro, falando lá para a igreja da Ásia Menor, ele falou o seguinte, 1 Pedro 4:19. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar suas vidas ao Criador e praticar o bem, porque estão sofrendo porque assim Deus determinou que eles iam sofrer. 1 Pedro 3:17, mais uma referência, anota aí. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 17. É melhor sofrer por fazer o bem, se essa for a vontade de Deus, porque é Ele que vai determinar se você vai sofrer ou não, do que fazer o mal. Quer soframos com deficiência, com a maldade das pessoas, Deus é que decide quem vai viver e quem vai morrer. Deuteronômio 32, versículo 39. Olha o que diz o texto aqui. Ó. Vejam agora que eu sou o único, eu mesmo, não há Deus além de mim. Agora, olha o que ele diz, eu faço morrer, faço viver. Eu feri, e eu mesmo vou curar, se assim Deus quiser. E ninguém é capaz de se livrar da minha mão. Mais um pouquinho, Tiago 4, capítulo 4, versículos de 3 a 15. Ouçam agora. Vocês que dizem, hoje ou amanhã nós vamos ir para algum lugar, nós vamos fazer alguma coisa, vamos para alguma cidade, nós vamos passar aqui, vamos passar ali, vamos fazer negócio aqui ou ali, ou vamos ganhar dinheiro aqui ou ali. Vocês nem sabem o que vai acontecer com vocês amanhã. Vocês não sabem o que é a sua vida. Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, a gente vai viver. E nós faremos isso ou aquilo. Jó, capítulo 1, versículo 21. Quando Jó entendeu isso aí, ele falou, olha, quando ele começou a passar por esse processo, ele falou assim, ó, nu eu saí do ventre da minha mãe. Eu nu eu vou voltar. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando a gente fala de eventos naturais, eu quero que você entenda o seguinte, que desde o lançamento de um dado, lá em Las Vegas, que o cara lançou, desde a queda de um pássaro numa floresta tropical, desde um verme que está rastejando no chão, desde o movimento das galáxias, do universo, das estrelas, desde a queda de uma neve, desde o sopro de um vento, desde a perda da visão, desde o sofrimento de alguém que é justo, santo, ou o sofrimento de alguém que não é, eu vou cumprir o meu propósito, do menor a maior, você gostando ou não, concordando ou não. É isso que Deus diz na palavra dele. Eu posso não concordar, achar isso bonito, não achar, mas é o que Deus diz na palavra dele sobre a soberania. Agora, veja bem, eu estou falando aqui de eventos naturais. E se eu for falar um pouco sobre as ações e escolhas humanas? Aí entra essa questão do quê? A decisão do livre-arbítrio, que é algo absurdamente polêmico. Existe duas linhas, que é a linha calvinista e existe a linha arminiana, né? Hoje a única igreja, vamos dizer, forte que tem a linha arminiana é a igreja metodista, né? A igreja metodista ela é forte na linha arminiana. Fora a igreja metodista, a grande maioria das igrejas são calvinistas. E a linha arminiana diz que o homem pode escolher e tomar as decisões.
Essa teoria não foi aceita. É tanto que hoje a grande denominação que existe arminiana é a igreja metodista. Até os batistas, hoje, já não tem essa visão mais arminiana que tinha no passado. Né? E eu vejo cada dia mais os próprios pastores batistas dizendo o seguinte: não, também não, são calvinistas. São calvinistas. A igreja metodista hoje é a grande denominação, a igreja metodista de John Wesley, que foi quem levantou a bandeira lá no século XVII, século XVIII, e falou assim, e levantou essa polêmica do arminianismo, né? Foi John Wesley, foi o grande levantador de bandeira, foi John Wesley. Mas veja bem, vamos evoluir um pouquinho mais aqui. Olha só, você vai votar esse ano para presidente, ok? Nós sabemos quem vai ganhar para presidente? Não sabemos, mas entenda o seguinte, quem quer que seja que ganhe, é porque Deus determinou que tal pessoa ganhasse. Ou seja, porque Deus tem o propósito de ensinar, estabelecer, seja lá qual for o propósito dele, eu nem arrisco dizer qual que é o propósito, porque a gente não sabe, né? Mas uma coisa é fato, Deus vai determinar quem vai ganhar. Vamos ver isso aqui, à luz das Escrituras? Daniel, capítulo 2, versículo 21, e Daniel 4, versículo 17. Daniel 2, versículo 21, capítulo 4, versículo 17. Olha só o que Daniel fala a respeito desse assunto. Ele diz assim, Deus é aquele que muda os tempos e muda as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. O Altíssimo governa os reis e dá o governo a quem ele quer. Então, Deus está estabelecendo o governo. E ele diz mais, em Provérbios lá 21, versículo 1, Provérbios 21, versículo 21, ele fala que o coração do rei é uma corrente de água na mão do Senhor. Ele vira o coração do rei para onde ele quer, para cumprir o propósito que ele estabeleceu. Provérbios 21, capítulo 21, versículo 1. Salmos, anota aí, 33, versículo 10 e 11. Diz o seguinte, Salmos 33, versículos 10 e 11. O Senhor reduz a nada o conselho das nações. Ele frustra o plano dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre. Os planos do seu coração para todas as gerações é estabelecido por Deus. Quem quer que seja o próximo presidente, uma coisa é fato, ele vai ser governado por Deus, porque Deus o escolheu para colocar aí. É que sim que a Bíblia ensina. Quando as nações entendem que essa pior coisa que acontece, que foi o próprio assassinato de Jesus na cruz, é porque Deus estabeleceu que isso acontecesse, ou não. Foi Deus que determinou que Jesus morreria, pela forma que ele morreu, do jeito que ele morreu, porque Deus tinha algo estabelecido para isso, o plano da redenção já tinha sido determinado por Deus. Foi Deus. E isso foi o ato de maior crueldade que a gente pode falar, o assassinato do próprio Filho de Deus, o único que não era pecador. Atos, capítulo 4, versículo 27 e 28. Olha o que fala no texto. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nessa cidade para conspirar contra o seu servo Jesus, a quem ungiste. Aí ele fala o seguinte, olha só Lucas relatando. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade havia decidido. Eles fizeram isso porque Deus tinha decidido que isso ia acontecer. Até essa perseguição, Deus ordenou a perseguição contra a própria igreja dele. Né? E a tua vontade havia sido decidido de antemão que acontecesse. Gente, eu não estou criando nada, estou lendo o que está escrito o texto aqui. Deus determinou que a própria igreja dele fosse perseguida. Ou não? O pior pecado que aconteceu, Deus determinou e falou que fosse bem-aventurado. Estou falando de pecado, gente. O pior pecado que aconteceu, que foi a condenação do próprio Filho de Deus, foi determinado por Deus. Ou não? Pode falar, fala aí. Romanos 9. Romanos 9 fala sobre o vaso de honra e desonra, que Deus é o oleiro e que molda, né? É exatamente esse texto que você está falando, né? Exatamente, é isso aí, né? O pior pecado que já aconteceu foi determinado por Deus.
Goste você ou não, acredite ou não, aceite ou não, mas é o que a Bíblia diz. Para concluir, eu quero dizer para vocês o seguinte: por que a sabedoria, entendimento da soberania de Deus é algo importante para a gente que é cristão? Esse é o ponto. Porque o que significa para nós e por que isso é precioso? Por que eu tenho que entender um pouquinho? Gente, a soberania de Deus, ela é infinita. Nós estamos falando isso aqui, ó, uma partícula que a nossa mente é capaz de entender. Tá? Vamos concluir isso aqui para a gente entender. Porque quando a gente entende essa questão da soberania de Deus, a gente vai entender algumas coisas que são importantes. A importância de se maravilhar com Deus. Gente, tem um filme que foi extremamente polêmico, mas ao mesmo tempo traz um ensinamento fantástico, porque trata-se de uma ficção científica. Aquele filme A Cabana, vocês assistiram ele? Leram o livro? Não, aquele filme é polêmico, eu li o livro, assisti o filme umas 3, 4 vezes, mas ele, apesar de ser polêmico, porque ele traz muitos conceitos teologicamente complicados, que não tem muita fundamentação, mas ele traz uma cena que eu achei fantástica. Foi quando Deus olhou para o Mackenzie, né, que era o cara que estava questionando o fato da filha dele ter sido estuprada e morta, e ele não aceitava aquilo. Deus virou e falou assim, ó, hoje eu quero que você tome uma decisão. Vem cá, senta no meu trono aqui. Né? Ele falou assim, isso é fácil, porque eu vou virar Deus? Ah, então é fácil decidir. Aí, Deus virou para ele e falou assim, Mackenzie, decida agora, seus 2 filhos, aí apareceram os 2 filhos na frente, decida um para morrer e para o inferno, o outro para viver, longevidade e ser salvo eternamente. Escolha, qual que você vai escolher? Mackenzie olhava para os 2 filhos dele e falava assim, eu não dou conta de tomar essa decisão. Deus virou para ele assim, porque você não é Deus. Eu sou Deus. Eu sei o que vou fazer, mas você não é Deus. Percebe a profundidade disso aí? A decisão extremamente complexa. E a Bíblia fala que a gente tem que entender isso, porque essa maravilha de Deus, a gente tem que ter um entendimento dessa soberania de Deus. As coisas mais difíceis que a gente possa viver, Deus está no controle e no comando. A gente tem que se alegrar com a possibilidade de evangelizar alguém, aquela pessoa se converter. Sabe por quê? Porque Deus determinou alguns para serem salvos e outros não. Eu não sei quem é, mas eu tenho uma incumbência de levar a palavra. E eu tenho certeza que aquela pessoa vai se converter e outras não, porque Deus assim o determinou. Isso dá ou não dá uma tranquilidade para a gente saber? Quando eu oro, existe a possibilidade de ser respondida a minha oração. Sabe por quê? Porque Deus determinou algumas que vão ser respondidas sim e outras vão ser respondidas não. Eu não sei quais, mas nós temos certeza que pela soberania de Deus, umas vão ser ditas sim, outras não. Então eu posso orar. Vocês estão entendendo o quanto é importante entender tudo isso? Não adianta a gente ficar atribulado com tudo que está acontecendo. Deus está no controle de todas as coisas. Deus é quem te atraiu para Cristo. É Deus quem se revelou a você. João 6,44, pode anotar. Fala o seguinte, alguém pode vir a Deus e tomar uma decisão por vontade própria de a Deus? Não. Ele fala, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair primeiro. Assim eu vou ressuscitar ele no outro dia. Aí, Deus revelando a você, Mateus 11, 27, anota aí também, quando ele diz o seguinte, todas as coisas me foram entregues por meio do Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho Deus quis revelar. Ou seja, Deus só revelou Jesus e deu a salvação para quem Deus determinou que seria salvo. Você gostando ou não? É isso que Deus fez, Ele determinou. É firme, para concluir, os últimos textos aqui, Efésios 2, 8, 9, que diz o seguinte, muito conhecido nosso, que fala o seguinte, pois vós sois salvos pela graça, por meio da fé. Isso vem de você? Você escolhe a salvação? Não, isso não vem de vocês. É um dom exclusivo de Deus. Vem por obras? Não, porque se viesse por obra, eu ia me gloriar, falar assim que eu fiz por merecer minha salvação. Então não vem por obras. Gênesis 50, 20, diz o seguinte, vocês planejaram todo mal contra mim, a história de José, lembra? Mas Deus o tornou bem, para que fosse preservado a vida de muitos. Deus estabeleceu toda a história de José. E para finalizar, o último texto, anota aí, Efésios 1, 11. Olha só, Efésios 1, 11, olha o que o texto diz, nele fomos
também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Vou ler outra vez. Nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Todas as coisas, gente, desde o lançamento desses dados que eu comentei lá em Las Vegas, desde o pensamento que está passando na sua cabeça agora, desde o sentimento que você está sentindo por concordar ou discordar do que a gente falou aqui agora, desde as estrelas que estão no céu, desde o pássaro que vai morrer agora lá na floresta, engolido lá por uma cobra, nesse exato momento que você não sabe que ele existe, desde a ascensão de qualquer político ao governo, desde a morte de Jesus na cruz, desde a capacidade que você vai ter de arrepender ou não, de crer ou não, tudo isso é determinado e governado por Deus. Isso é o primeiro passo para o entendimento da soberania de Deus. Amém? Você terminou bem, viu, Flávio? Porque você falou que é o primeiro passo. Quando o Flávio falou para mim